Então, a apresentação é sobre, como a professora Fátima Oliveira disse, o modo verbal em concessivas e em orações concessivas e orações adversativas do português. O plano da apresentação é o seguinte, portanto, começo por apresentar duas questões de investigação. A primeira, a razão é que nas orações adversativas só pode ocorrer o indicativo e em concessivas só ocorre o conjuntivo. E uma segunda questão prende-se com o facto de por vezes se ouvir indicativo em orações concessivas. Portanto, comecei pela primeira questão e depois na segunda parte da apresentação tocarei na segunda questão. Para fazer a primeira questão, portanto, porque é que temos indicativo nas orações adversativas e conjuntivo nas concessivas? Para responder a essa questão, importa considerar o que é que determina a escolha do modo verbal em português, que é a palavra que se usa numa frase indicativa e noutras conjuntivo. E a respeito dessa questão, considerarei três propostas disponíveis na literatura: a hipótese realis e realis, a hipótese da condição de diversidade e a hipótese de apenas mundos P ou mundos não P. E mostrarei que nenhuma destas hipóteses explica o conjuntivo em orações concessivas. Apresentarei então a minha hipótese de explicação porque é que encontramos esta distribuição de modo em orações concessivas e adversativas, e depois, na segunda parte, no ponto 4, passarei a considerar a questão da alternância de modo em orações concessivas e depois apresento as conclusões. Então, a questão inicial de partida que coloco é esta. É sabido que, semanticamente, construções adversativas e concessivas são equivalentes. Por exemplo, 1 e 2, em 1 temos uma construção adversativa e em 2 uma concessiva. A Sofia está doente, mas foi trabalhar. Embora esteja doente, a Sofia foi trabalhar. São semanticamente equivalentes. Ambas as construções dão expressam a mesma informação. No entanto, em orações adversativas, na oração traduzida pelo mas, o verbo flexiona obrigatoriamente no indicativo, e em concessivas, embora esteja doente, ocorre o conjuntivo. E, portanto, isto é surpreendente. Se as duas construções têm o mesmo significado, porque é que numa só pode ocorrer o indicativo e na outra ocorre o conjuntivo? Então, esta é a primeira questão que vou considerar, a questão de partida. Uma segunda questão, que abordarei depois na segunda parte de comunicação, é a seguinte. Embora o conjuntivo seja o modo habitual em concessivas, isto em português, por vezes ouve-se as pessoas usarem o indicativo. E há alguns casos, simplesmente, parece-me, a mim pelo menos, perfeitamente naturais com o indicativo. Por exemplo, aqui em uma construção como o pior já passou, se bem que ainda não se pode respirar de alívio, ou o pior já passou, se bem que ainda não se possa respirar de alívio, pelo menos soa igualmente bem indicativo ao conjuntivo. Portanto, é um facto que não é obrigatório o conjuntivo em orações concessivas. O indicativo também pode ocorrer, como às vezes é usado. E a questão que isto se me levanta é se esta variação entre indicativo e conjuntivo em orações concessivas, se é uma questão de escolha livre ou se há diferenças de interpretação associadas ao modo, na escolha de indicativo ou conjuntivo, e se existem, quais serão essas diferenças. Então, são essas duas questões que vou considerar. Ok, então, começando com a primeira questão. A frase 1, a Sofia está doente, mas foi trabalhar, e a frase 2, uma concessiva, embora esteja doente, a Sofia foi trabalhar. Ambas as frases têm um significado que tem sido escrito nos seguintes modos. Tanto em 1 como em 2, assere-se que a Sofia está doente e que a Sofia foi trabalhar, ou seja, ambas as orações são conectadas, em cada caso, são dadas como verdadeiras, e há informação implícita, aqui por pressuposição, mas é questionável que seja pressuposição ou não, portanto, a pressuposição aqui não está a ser usada no sentido técnico, é apenas informação implícita, a expectativa de que, à partida, se a Sofia está doente, então não foi trabalhar. E assere-se que a Sofia está doente e, contrariamente às expectativas, foi trabalhar. Ou seja, tanto adversativas como concessivas expressam uma contradição entre duas proposições, ambas dadas como verdadeiras. Portanto, no exemplo 1 como em 2, são ligadas as proposições a Sofia estar doente e a Sofia foi trabalhar, ambas são dadas como verdadeiras e expressa uma contradição entre as duas proposições. Isto verifica-se tanto com
adversativas com concessivas. Portanto, isto levanta a questão, como se explica então, a divergência de modo entre os dois tipos de construção, indicativa em adversativas e conjuntiva em concessivas. E como é que isto se explica no quadro de uma análise geral do modo. Além das adversativas e concessivas, há um outro tipo de construção que envolve a expressão da mesma contradição, que são construções que estão listadas em e que são designadas na literatura como condicionais concessivas ou incondicionais. O termo incondicional foi introduzido por Zeffre. São construções como a Sofia, mesmo que estivesse doente, lá ia trabalhar. Ou a Sofia, mesmo que estivesse doente, lá foi trabalhar. Tal como as adversativas e as concessivas, este tipo de construções, as condicionais concessivas ou incondicionais, como se quiser chamar, envolvem a mesma disposição, a mesma informação implícita e expressam a mesma contradição que as adversativas e as concessivas, ou seja, também o significado de um está envolvido à expectativa de que se estava doente, então não foi trabalhar, e expressa uma contradição entre essa expectativa e aquilo que se assere. No entanto, ao contrário das adversativas e das concessivas, estas construções, as incondicionais, não indicam que ambas as orações, que a Sofia está doente e foi trabalhar, são verdadeiras. Posso mostrar que isso é assim, observando exemplos como 4 e 6, mostram que a seguir à oração, mesmo que esteja doente, se pode adicionar o posto como e não sei se está, ou que não estava, ou mas nem sempre estava. A possibilidade de termos esta continuação é uma evidência de que a oração, mesmo que esteja doente, não é factual, não descreve um facto. Ou seja, em suma, há 3 tipos de construção que envolvem a ligação de 2 proposições e a expressão de uma contradição entre elas: as adversativas, as concessivas e as incondicionais. As adversativas e as concessivas são factuais, ou seja, indicam que as proposições descrevem factos. As incondicionais não indicam isso. Quanto ao modo, observamos, peço desculpa, aqui não se vê o slide todo, observa-se que nas adversativas ocorre o indicativo, nas orações adversativas. Nas orações concessivas ocorre o conjuntivo e nas incondicionais também o conjuntivo. Pronto. O facto, desculpa, deixem. Sim, é isso. Tanto nas orações indicativo, nas outras, tanto nas concessivas como nas incondicionais, temos o conjuntivo. Esta distribuição de modo por estes três tipos de construção que se verifica em português não é o mesmo que se verifica noutras línguas românicas que também têm oposição indicativo-conjuntivo. Segundo li, não falo espanhol, não sei se é, mas pelo que li, em espanhol e também em catalão, a distribuição de modo indicativo e conjuntivo nestas construções é a seguinte: indicativo em adversativas, indicativo em concessivas e conjuntivo nas condicionais concessivas. Também ouvi que em germânico antigo o conjuntivo também ocorria nas orações concessivas, mas nas línguas germânicas atuais não ocorre. Portanto, talvez parece ser uma raridade no quadro das línguas europeias no que respeita a esta questão do modo em concessivas. Pronto, e, portanto, a questão que coloco é explicar esta distribuição de modo, porque é que em adversativas ocorre o indicativo e nas outras, nas concessivas e nas incondicionais, ocorre o conjuntivo. Portanto, para responder a essa questão, para tentar perceber porque é que é assim, importa considerar a questão mais lata, o que é que determina a escolha do modo verbal, em geral, na língua. E não olhar apenas para estas construções, mas para a língua toda, o que é que leva a que se opte por indicativo ou conjuntivo. Então, a primeira hipótese que vou considerar a respeito desta questão, que determina a escolha do modo verbal, é a hipótese clássica, que encontramos na generalidade das gramáticas tradicionais, a hipótese de que o conjuntivo é o modo do irrealis e o indicativo o modo das frases que descrevem a realidade. Tem frases como já chove, temos o indicativo, esta frase é uma descrição da realidade. Enquanto em 2 e 3, oxalá amanhã chove, e se estivesse a chover o trânsito estaria ainda mais caótico. Em 2 a frase expressa um desejo, não descreve um facto, não descreve a realidade, expressa um desejo. E em 3, a oração condicional é contrafactual, se estivesse a chover, mas não está. Portanto, nem 2 nem 3 são frases que descrevam a realidade. Portanto, o significado destas frases situa-se num plano virtual, no plano do irrealis, enquanto em a frase descreve a realidade. Portanto, a hipótese tradicional é de que a oposição morfológica entre indicativo e conjuntivo reflete esta oposição entre o plano da realidade e o plano da irrealidade. O indicativo ocorre nas frases que descrevem a realidade e o conjuntivo nas que estão associadas ao plano do irrealis.
Esta hipótese explica porque é que ocorre o indicativo em orações adversativas, uma vez que essas orações são dadas como verdadeiras, descrevem um facto. Se está doente, mas foi trabalhar. Indica-se que é um facto que ela foi trabalhar, muito uma descrição da realidade, logo, por esse indicativo, de acordo com esta hipótese, é o que significa. E também descreve o conjuntivo, também explica porque é que o conjuntivo ocorre em orações incondicionais ou condicionais concessivas, porque essas não são dadas como verdadeiras. No entanto, não explica o conjuntivo em orações concessivas, porque essas são dadas como verdadeiras, portanto, esperar-se-ia que ocorresse o indicativo. Mais genericamente, esta ideia de que o conjuntivo é modo irreal e o indicativo é modo da realidade enfrenta dois grandes problemas que também não se conseguem ver aqui no slide, mas que eu vou dizer. O primeiro é o facto de o indicativo ocorrer em algumas orações que não são descrições da realidade. E o segundo é o inverso, é o facto do conjuntivo ocorrer em orações que descrevem a realidade. O primeiro problema pode ser ilustrado por frases como 1 a 6. Ao vê-lo inconsciente, o Romeu pensou que Julieta estava morta. O verbo que está sublinhado está no indicativo e este verbo ocorre numa oração que não descreve a realidade. Mesma coisa em 2, na Idade Média as pessoas acreditavam que o Sol girava à volta da Terra. Bom, hoje assumimos que a frase o Sol girar à volta da Terra é falsa. É falsa, porque claramente esta frase não descreve a realidade, no entanto o verbo está no indicativo. Em 3, ele diz que as chaves estão aqui, mas está enganado. Mesma coisa, porque as chaves estão aqui, não é uma frase que descreve a realidade, como está a continuação, está enganado, não é verdade? Em 4, com o verbo fingir, este verbo indica que o que vem a seguir é falso, fingir que estava a dormir, mas claro que não estava. Em 5, com o verbo sonhar, ele sonha que um dia vai ser médico, mas isto é um sonho, não pode não ser, não vir a ser. Portanto, nenhuma destas frases com o verbo sonhado é uma descrição da realidade, no entanto, o verbo está obrigatoriamente como indicativo. Mesma coisa se verifica em 6, no exemplo de Lina Ferreira, se não é exatamente igual ao dela, é adaptado, é evidente. Se ele tem chegado 10 minutos mais tarde do que chegou, perdi o avião, obviamente a condicional é contrafactual, e só pode ser, não pode, é impossível ser, ele chegar 10 minutos mais tarde do que chegou, portanto, claramente a oração é contrafactual, porque não descreve a realidade, no entanto o verbo está no indicativo. E o segundo problema para a hipótese de que o conjuntivo é o modo do irrealis e o indicativo modo que está associado a frases que descrevem a realidade, o segundo problema é o inverso deste, é o facto do conjuntivo ocorrer em frases que descrevem a realidade. Isso é o que se verifica em orações como sete, orações comparativas de verbos como lamentar, lamento que estejas atrasado, isto indica que é um facto que é verdade, ou seja, a oração descreve a realidade, a oração surpreende que esteja a chover, é um facto que está a chover, e também foi justo que ele tenha sido indemnizado, indica que é um facto que ele foi indemnizado, e também em concessivos, embora ela esteja doente, que foi trabalhar, indica que é um facto que ela está bem. Portanto, nestes casos, orações completivas de verbos factivos, como lamentar, surpreender, completivas de predicados como ser justo ou ser injusto, e orações concessivas, são casos em que em português ocorre o conjuntivo, e isso não é explicável pela hipótese tradicional, porque as frases são descrições da realidade. O primeiro problema, portanto, o facto do indicativo ocorrer em frases que não são descrições da realidade, é resolvido pela hipótese de Yanaki do 94 e textos posteriores. No primeiro texto que ela apresentou esta hipótese foi em 94 e depois escreveu vários textos em que explora essa hipótese. A hipótese dela é de que o conjuntivo é uma marca que assinala não veridicidade. Inicialmente ela falava apenas de veridicidade, depois em textos posteriores passou a falar de veridicidade relativizada ou veridicidade, perdão, subjetiva, e fez isto para marcar que o conceito dela de veridicidade, ou conceito de veridicidade subjetiva, ou veridicidade relativizada, não é o mesmo conceito que factividade. Portanto, factividade é a descrição da realidade. Veridicidade, para ela, a veridicidade dela é o seguinte: um operador proposicional é verídico se permitir inferir que a proposição que introduz, proposição pela qual texto ficou, é tida como verdadeira para alguém. E é não verídico se não permitir esta inferência. Então, verbos como pensar, dizer, achar, saber, entre muitos outros, são operadores verídicos. Estes verbos introduzem uma proposição e permitem a inferência de que essa proposição é tida como verdadeira para alguém. E outros operadores verídicos, por exemplo, conjunções causais. Isto é assim porque está a chover, por exemplo, porque indica que temos a proposição que é tida como verdadeira, falando, pela generalidade das pessoas, etc. Conjunções adversativas, conjunções copulativas também serão operadores verídicos. Exemplos de operadores não verídicos, por exemplo, verbos como esperar,
querer, desejar, como verbos de expressão de desejo, verbos como pedir, mandar, conjunções como para, conjunções finais, sem, ou saiu sem que eu desse por isso, por exemplo. São exemplos de operações não verídicas, porque estes operadores introduzem uma preposição e não permitem a dedução de que a preposição é tida como verdadeira para alguém. Pronto, então, a frase como a Sofia sabia, ou achava, ou sonhou que estava a chover, esta frase indica que para a Sofia, no caso de saber e achar, ou no sonho da Sofia, no caso de sonhar, para a Sofia era verdade, se a Sofia achava que estava a chover, esta frase é parafraseável por para a Sofia, era verdade que estava a chover. De outro modo, evidentemente, no estado epistémico da Sofia, só existiam mundos possíveis em que estava a chover. Enquanto a frase 2, a Maria esperava, ou queria, ou rezou para que estivesse a chover, esta frase indica que para a Sofia era possível que chovesse, tal como era possível que não chovesse. E ela referia uma coisa ou outra. Mas admite as duas possibilidades. Ou seja, a frase 2, com qualquer dos verbos indicados, ou dos predicados indicados, indica que no estado epistémico da Sofia, nas crenças da Sofia, existiam mundos possíveis em que estava a chover e também mundos possíveis em que não estava a chover. E, portanto, a proposta de Ian Akido é de que o indicativo é uma marca que assinala que a preposição ocorre num contexto verídico e o conjuntivo é uma marca que assinala que a preposição ocorre num contexto não verídico. Mas mais tarde, no livro que Ian Akido publicou em coautoria com Aldamari em 21, creio, uh, retomam a mesma ideia da veridicidade, mas formulam, usam outros termos. A ideia de base é a mesma, mas um bocadinho. E, em vez de falar de veridicidade, falam de espaço modal homogéneo e espaços modais heterogéneos. Um espaço modal homogéneo é um conjunto de mundos possíveis que contém ou apenas mundos P ou apenas mundos não P. Ou seja, é um conjunto de possíveis em que todos os mundos são mundos em que a preposição P é verdadeira, ou então é um conjunto de mundos possíveis que contém apenas mundos possíveis em que a preposição P é falsa. Portanto, é um espaço modal homogéneo. Só tem mundos possíveis em que a preposição P é verdadeira, ou então só mundos possíveis em que P é falsa. Um espaço modal heterogéneo tem mundos possíveis dos dois tipos. É um conjunto de mundos possíveis que contém mundos possíveis em que em que a preposição P é verdadeira e mundos possíveis em que é falsa. E, portanto, o que Hierarquia do Mário propõe é que o indicativo ocorre em espaços modais homogéneos e o conjuntivo em espaços modais heterogéneos. E acontece a mesma ideia, por exemplo, em Godard 2012, diz isto que está aqui: o conjuntivo é o modo apropriado quando a interpretação requer que se tenha em conta a possibilidade de P e a possibilidade de não P. Então, esta é então uma outra proposta para explicar a distribuição de modo indicativo e conjuntivo. De acordo com esta proposta, o indicativo ocorre quando o significado da construção leva a considerar apenas mundos P ou apenas mundos não P, e o conjuntivo ocorre quando o significado da preposição leva a considerar as duas possibilidades, P e não P. Eu queria sublinhar que o que elas dizem não é que o indicativo leva a que não é o indicativo que cria um espaço modal homogéneo, ou, tal como não é o conjuntivo que cria um espaço modal heterogéneo. Não é isso que elas dizem. O que elas dizem é que se o significado da frase levar a que se pense apenas em mundos P ou apenas em mundos não P, então temos o espaço modal homogéneo, e se o significado das frases levar a que se considerem os dois tipos de mundos, temos o espaço heterogéneo. E há línguas, como é o caso do português, das línguas românicas e de outras línguas, o grego também, etc., em que há uma marca linguística que assinala isso, que assinala que o espaço modal é homogéneo e heterogéneo, que será o modo da resposta delas. Por isso é que pus aqui neste slide a frase em inglês, porque em inglês não há esta oposição indicativo-conjuntivo, mas claro que o significado de It's possible that it rains é o mesmo que da frase de português, é possível que chova. Portanto, o significado desta frase envolve considerar a possibilidade de chover e a possibilidade de não chover, tanto em português como em inglês. O que acontece é que o português, ou seja, temos aqui um espaço modal heterogéneo. O predicado ser possível cria um espaço modal heterogéneo, ou seja, leva a considerar as duas possibilidades, chover e não chover. E em português, de acordo com a hierarquia do Mário e com o Godard, isso será assinalado pelo modo. Portanto, aqui só o verbo da oração subordinada terá de flexionar no conjuntivo, porque o espaço modal é heterogéneo. Enquanto em 2 choveu e 2b não choveu, temos um contexto homogéneo e, portanto, ocorre o indicativo. Ou seja, em um, o significado da frase leva a considerar mundos possíveis em que chove e mundos em que não chove. Em 2a,
choveu, são considerados apenas mundos possíveis em que chove, apenas mundos P. Em 2B não choveu, são considerados apenas mundos possíveis em que é falso que tenha chovido, em que não chove. E, portanto, em 2A significava considerar apenas mundos em que choveu, em 2B apenas mundos em que não choveu. Em ambos os casos temos um espaço modal homogéneo, daí indicativo. Esta é a proposta de Diana aqui do Eimar e de Godard. Eu creio que esta proposta encontra um problema em frases negativas. Então, se entrarmos nas frases 1 a 3, nos 3 casos temos frases negativas. Em 2, a Ana não está em casa, e a Ana não esteja em casa, é impossível o conjuntivo. Portanto, aqui, a Ana não está em casa é uma frase negativa. E o indicativo é obrigatório. Em 2 e em 3, temos frases negativas, mas é obrigatório o conjuntivo. Ele saiu sem que a Sofia percebesse, mas aqui não podemos ter o indicativo. E na oração completiva de verbos como impedir, o mau tempo impediu que o avião descolasse, penso que aqui o indicativo também será impossível, menos em português europeu. O mau tempo impediu que o avião descolou, isto parece-me gramatical. A razão para que em um tenhamos o indicativo, que é dada por a explicação, a razão para isso, de acordo com a Ana Quilomar e com o Godard, de acordo com esta hipótese de homogeneidade e não homogeneidade, é de que em um, ocorre o indicativo porque temos um espaço modal homogéneo que é formado apenas por mundos possíveis em que a frase é falsa. Mas se é assim, então se esperar-se que em 2 e em 3 também ocorresse o indicativo, porque o significado 2 também se considera apenas mundos possíveis em que é falso que a Sofia tenha percebido. E em 3 consideram-se apenas mundos possíveis em que o avião não descolou. Ou seja, tanto em 2 e em 3 consideram-se apenas mundos não P, do mesmo modo que em 1. E, portanto, se o indicativo ocorre para assinalar um espaço modal homogéneo, então esperar-se-ia que em 2 e 3 o que ocorresse fosse o indicativo e não o conjuntivo. Pronto, a terceira proposta de explicação para o que regula a distribuição de indicativo e conjuntivo é uma proposta que apresentei inicialmente no artigo 2009 e depois em textos posteriores. Não é exatamente a mesma que a homogeneidade, embora seja bastante semelhante. E a proposta é mais simples do que delas. É a seguinte, é que o conjuntivo assinala que o significado envolve considerar mundos não P, independentemente de também envolver a consideração de mundos P ou não, e o indicativo é uma marca que assinala que só são considerados mundos P. É isto, apenas. Ou seja, a proposta é esta. Se o significado da frase leva a considerar mundos em que a preposição é falsa, isso é marcado com o conjuntivo. Se o significado da frase leva a considerar apenas mundos possíveis em que a frase é verdadeira, isso é marcado com o indicativo. E para nos casos em que se consideram mundos em que a frase é falsa, é indiferente se consideram apenas mundos em que a frase é falsa, que é um espaço modal homogéneo, transformado apenas pontos não P, ou se considera um espaço modal heterogéneo. E, portanto, isto explicaria porque é que em orações, em frases negativas introduzidas por sem ou por predicados como impedir, ocorre o conjuntivo. E, portanto, as condições para a ocorrência de indicativo ou conjuntivo em português que propus, mas que depois tive de rever por causa das concessivas, por isso está aqui indicado provisório, são estas. Se a interpretação de uma proposição P leva a considerar pelo menos um mundo possível em que P é uma proposição falsa, então isso é marcado usando-se o conjuntivo. Se se verifica isto, então o verbo de P flexiona no conjuntivo. Se a interpretação de uma proposição P leva a considerar apenas mundos possíveis em que P é verdadeira, então o verbo dessa proposição flexiona no indicativo. E, portanto, se for assim, então o conjuntivo será uma marca que assinala a consideração de mundos em que a proposição é falsa, independentemente de se considerarem também ou não mundos possíveis em que é verdadeira, e o indicativo é uma marca que assinala que se consideram apenas mundos possíveis em que a frase é verdadeira. Pronto, então isto explicará modo em frases negativas? Eu penso que sim. Vejamos, porque é que em 1 Ana não está em casa, temos indicativo, e em 2 e 3 temos conjuntivo. Isto nos 3 casos temos frases negativas. É que é uma diferença, desde logo sintática, é que em 1 a negação é interna à proposição, portanto ocorre a posição entre o sujeito e o predicado, faz parte da constituição da frase. Em 2 e em 3 é diferente, o operador de negação é exterior à proposição, à frase. E, portanto, me parece que o significado 2 e 3 leva a considerar apenas mundos possíveis em que a frase completiva é falsa.
Portanto, em 3, a preposição é a Sofia perceber. E considera-se apenas mundos em que isto não acontece. Mundos que dizem que a Sofia não percebe. Em 2, isto em 2. Em 3, a mesma coisa. Consideram a preposição o avião de escolar, o Walter pediu que o avião de escolar, é falso. Em 1, a frase é Ana não está em casa. E o significado da frase leva a considerar apenas mundos que dizem que é verdade isto. E que é verdade que Ana não está em casa. E, portanto, temos que em 1, temos indicativo em 1, porquê? Porque se consideram apenas mundos possíveis em que a frase é verdadeira. E em 2 e em 3, temos conjuntivo porque se consideram mundos possíveis em que a frase é falsa. E, portanto, embora sejam todas frases negativas, temos indicativo em 1, conjuntivo em 2 e 3, porque em 1 a negação faz parte é interna à frase, faz parte da frase, e em 2 e 3 é exterior. No entanto, esta proposta também não explica o conjuntivo em orações concessivas. Uma frase como ele tem medo do mar, embora seja marinheiro, é uma frase em cuja interpretação são considerados apenas mundos possíveis em que ele é marinheiro. Ou seja, a preposição concessiva, a preposição ao ser marinheiro, é dada como verdadeira, portanto, esperar-se-ia indicativo, tal como se verifica na oração matriz e também em adversativos. Ele é marinheiro, mas tem medo do mar. Portanto, o facto indicativo ocorrer na oração matriz de 1 e ocorrer nas duas orações de 2, ele é marinheiro e ele tem medo do mar, é o que se espera. Portanto, estas frases são dadas como verdadeiras, ou seja, o significado da construção leva a considerar apenas mundos possíveis em que estas frases são verdadeiras, logo indicativo. O que não se explica é porque é que na oração concessiva ocorre o conjuntivo. A frase indica que é verdade que ele é marinheiro, então o significado da frase leva a considerar apenas mundos possíveis em que ele é marinheiro. Logo, parecia indicativo, mas é o conjuntivo que ocorre. Ou seja, nenhuma das propostas de explicação para a distribuição do modo que apresentei, a hipótese da relação entre modo e reais ou irreais, a hipótese da relação entre modo e homogeneidade ou heterogeneidade de espaços modais, e a hipótese da relação entre modo e a consideração de mundos não P ou de apenas mundos P, nenhuma destas hipóteses explica o conjuntivo em orações concessivas. Todas elas levam a prever que em concessivas ocorresse o indicativo. É o que significa em espanhol, por exemplo, em catalão, em que, segundo li, em orações concessivas factuais, porque indicam que a oração coletiva é verdadeira, ocorre o indicativo. O conjuntivo só ocorre nas incondicionais, nas que não indicam que a oração que usa é verdadeira. Consigo, nenhuma das propostas de explicação que apresentei dá conta disso. Pronto, portanto, mantém-se em aberto a questão inicial, porque é que temos indicativos nas adversativas e conjuntivos nas concessivas. Eu creio que talvez possa trazer alguma luz sobre porque é que é assim, se considerarmos a observação do Diogo 78 a respeito de construções adversativas. Ele fala de um contexto que parece muito interessante entre casos de oposição direta e de oposição indireta. Casos de oposição direta é o que temos em exemplos como era domingo, mas ele estava a trabalhar. Esta frase indica que era domingo e que ele estava a trabalhar e envolve a expectativa de que se era domingo, então ele não estava a trabalhar. Ou seja, temos o significado desta construção envolve a consideração de 3 preposições. As 2 que são inseridas, ser domingo e ele estar a trabalhar, e uma terceira, implícita, que é contraditória de ele estar a trabalhar. E, portanto, temos isto a partir de P, espera-se não Q, neste exemplo, a partir da informação que era domingo, espera-se, ele não estava a trabalhar, e depois assere-se que ele estava a trabalhar. Há 3 preposições envolvidas, temos P mas Q, e a partir de P espera-se não Q. Isto são casos de oposição direta. Nos casos de oposição indireta, há 4 preposições envolvidas. Um exemplo de oposição indireta seria somos fortes, mas a equipa adversária também é. Desculpa, este outro formatório, peço desculpa. Portanto, aí temos P mas Q, assere-se 2 proposições, P mas Q, a partir de P espera-se R e a partir de Q espera-se não R. Portanto, aqui haverá 4 proposições envolvidas, 2 aceridas e 2 implícitas, e portanto as proposições aceridas criam expectativas contraditórias. Neste exemplo, somos fortes, mas a equipa adversária também é. A partir de somos fortes, espera-se que, ou pode esperar que, então vamos ganhar o jogo. A partir da outra proposição, que eles também são fortes, espera-se que é o adversário que vai ganhar e, portanto, nós vamos perder. Ou seja, as duas posições criam expectativas contraditórias. Mas seria um caso de oposição indireta. Este que propõe Diogo 78.
O Diogo fala apenas de adversativas, mas penso que a mesma oposição, direta e indireta, se observa em adversativas. Era o domingo, mas ele estava a trabalhar, adversativa, e é um caso da oposição direta, embora fosse domingo, ele estava a trabalhar, tem o mesmo significado. E somos fortes, mas a equipa adversária também é adversativa. Somos fortes, embora a equipa adversária também seja concessiva e tem o mesmo significado. Ou seja, penso que podemos observar que a oposição direta e a oposição indireta, um contraste que se observa tanto em adversativas como em concessivas. Pronto, isto não explica, obviamente, porque é que nas adversativas ocorre indicativo e nas concessivas ocorre conjuntivo. Nos casos de oposição direta, na tese de mestrado, uma sugestão, mas que agora já não, com que agora já não concordo. O que eu sugeri na altura foi que porque é que o indicativo ocorre em concessivas e o conjuntivo nas adversativas. Bom, o que eu entendi na tese de mestrado foi que o indicativo é um modo marcado, ou seja, é um modo que assinala um valor semântico particular, e o conjuntivo é um modo não marcado, no sentido de que não assinala um valor semântico particular, é só no sentido de que este é marcado e aquele é não marcado. E, portanto, porque é que, então, qual foi a hipótese que pensei para porque é que, ou propus, para porque é que o indicativo ocorre em adversativas e o conjuntivo em concessivas? Porque em concessivas usa-se o conjuntivo na frase subordinada e o indicativo na frase matriz, porque a preposição matriz é a que marca aquilo que é inesperado. E, embora que, a partir, isto é assim, embora aquilo seja assado. Se isto é assim, então espera-se não sei o quê. E depois o que vai a seguir contraria essa expectativa. Então, usar-se o conjuntivo na oração concessiva e o indicativo na oração matriz, assumindo que o indicativo é que é o modo marcado, que assinala um valor específico, e o conjuntivo não, seria uma estratégia para assinalar este contraste entre as duas proposições, e, portanto, usava-se o modo marcado, que é o que assinala a coisa específica, na proposição que introduz o que é inesperado, e o conjuntivo na outra, para assinar este contraste. Esta a sugestão que fiz na tese. Ou seja, temos isto, portanto, embora P, quer P, mas Q, indicam uma contradição entre P e Q, e esta contradição é explicada como um caso de negação de expectativas. A partir de P espera-se não Q, e depois enuncia-se Q. E, portanto, como se pode ver, embora P, Q é equivalente a P, mas Q, e, portanto, a proposição introduzida pelo conector adversativo é a proposição que contraria a expectativa, portanto, é a contraditória da condicional detectada, ou seja, a partir de P espera-se não Q, e depois penso que o que introduz a proposição Q, no caso das adversativas, é agora o conector adversativo. Nas concessivas, o conector introduz a proposição P, não a proposição que marca o inesperado. E, portanto, a sugestão que fiz neste lado foi que, então, em concessivas, usamos o conjuntivo, porque a proposição concessiva não é a que introduz o inesperado. Nas adversativas é. Então, a ideia era o indicativo, é aquele modo que se vai usar para marcar aquilo que se quer assinalar, aquilo que é inesperado. No entanto, esta explicação não daria conta dos casos de oposição indireta. É porque, nos casos de oposição indireta, nós podemos substituir o operador concessivo pelo adversativo, podemos substituir um pelo outro, sem que mude nada do significado. Isso não acontece nos casos de oposição direta, portanto, se temos P mas Q, e se substituirmos mais por embora, deixando o resto igual, o significado não fica igual. Ele, por exemplo, é marinheiro, mas tem medo do mar, isto é equivalente a ele tem medo do mar, embora seja marinheiro. Mas não é que, mas se pegarem ele é marinheiro, mas tem medo do mar, substituir o mas por embora, deixar o resto igual, não altera o significado. Ele é marinheiro, mas tem medo do mar, ele é marinheiro, embora tenha medo do mar, não tem o mesmo significado. Portanto, a equivalência semântica nos casos de oposição direta entre adversativas e concessivas envolvem a alteração de pressuposições, mas nas indiretas não. No caso da oposição direta, temos de substituir um conector pelo outro, os adversativos e concessivos, sem mudar o significado. Por exemplo, em 1 e 2, somos fortes, mas os adversários também são. Portanto, como vimos, isto é um caso de oposição indireta, somos fortes, então vamos ganhar, os adversários também são, então não vamos ganhar. Aqui, se substituirmos o mais pelo embora, semanticamente fica tudo igual. Somos fortes, então vamos ganhar, os adversários também são, então não vamos ganhar. E, portanto, a explicação que os não temos no Estado não daria conta de porque é que nestes casos ocorre indicativo na adversativa e conjuntivo na concessiva.
Ok, a proposta que fiz no artigo que foi publicado agora há uns meses é que, embora semanticamente as construções concessivas e adversativas sejam equivalentes, como é abundantemente dito na literatura e como já observamos, pragmaticamente ou discursivamente, a nível comunicativo, não é indiferente dizer P mas Q ou dizer P embora Q. Mesmo nos casos em que podemos substituir um conector por outro e o significado fica igual. Sim, semanticamente as coisas são equivalentes, mas em termos comunicativos não é a mesma coisa dizer um A ou um B. Perdão, não é a mesma coisa dizer somos fortes, mas vamos ganhar. Perdão, somos fortes, mas eles também são. Isto não é diferente dizer isto ou dizer somos fortes, embora eles também sejam. Penso que, embora semanticamente as duas coisas signifiquem o mesmo, em termos comunicativos penso que há uma diferença. E a diferença que me parece existir é a seguinte: ao dizer P, mas Q, portanto, estou a considerar casos de oposição indireta. Exemplos como este. Nós somos fortes, embora o adversário também seja, e nós somos fortes, mas o adversário também é. Portanto, a partir da preposição P, somos fortes, temos a expectativa, vamos ganhar. A partir da preposição Q, o adversário é forte, temos a expectativa, nós não vamos ganhar. E, portanto, estamos a ligar duas proposições que criam expectativas contraditórias. E se dissermos P mas Q, o que estamos a indicar é que P e Q criam expectativas contraditórias e as expectativas que sobrevivem no discurso, as que se mantêm depois da asserção, são as que decorrem de Q. Ou seja, ao dizermos somos fortes, mas eles também são, eu infiro que a pessoa está a dizer que provavelmente nós vamos perder, os adversários é correto. Enquanto que se a pessoa disser somos fortes, embora eles também sejam, eu deduziria ao contrário, que a pessoa está a dizer somos nós que vamos ganhar. Portanto, nos dois casos estamos a, quer com a adversativa, quer com a concessiva, estamos a ligar duas proposições que geram expectativas contraditórias. Neste exemplo, uma proposição leva a expectativa que nós vamos ganhar, outra proposição leva a expectativa inversa, se eles vão ganhar. Dizer P mais Q indica sobrevivem as expectativas vindas daqui, enquanto que P, embora Q, indica o inverso. Sobrevivem as expectativas vindas de P. Ou seja, parece-me que dizer somos fortes, mas eles também são, indica eles é que vão ganhar. Dizer somos fortes, embora eles também sejam, indica nós é que vamos ganhar. E, portanto, ao nível das expectativas que sobrevivem no discurso, parece que não temos a mesma coisa, consoante usemos uma adversativa ou uma concessiva. E, portanto, o que me parece é que P mais Q indica que as expectativas decorrentes de Q são as que sobrevivem ao discurso e P, embora Q, indica que as expectativas decorrentes de P são as que sobrevivem no discurso. Esta ideia pode ser formalizada, penso eu, pode ser formalizada usando a formalização de asserção e contexto a partir de Stalnaker 68, recorrendo a conceitos de Stalnaker, Heim, Finkelishvili, Portner e outros, temos que eles têm contexto como, portanto, uma frase enunciada num contexto. Contexto é formalizado como o conjunto de mundos possíveis em que são verdadeiras as proposições que fazem parte do common ground. O contexto, na definição deles, não é a mesma coisa que common ground. Common ground é o conjunto das proposições que os participantes na interação conversacional assumem como verdadeiras. O contexto é o conjunto de mundos possíveis em que essas proposições são verdadeiras, e quando fazem parte do contexto, mundos possíveis em que uma dada proposição que não faz parte do common ground é verdadeira, e também fazem parte de mundos possíveis em que essa proposição é falsa. Por exemplo, admito que, no contexto em que estamos agora, não faz parte do common ground uma proposição como, por exemplo, neste momento está a chover no Rio de Janeiro. Ou seja, penso que não é assumido por todos nós que está a chover, nem que é assumido que não está a chover. Eu não faço ideia se está a chover ou não está. Portanto, assumo que essa proposição está a chover no Rio de Janeiro neste momento, não faz parte do common ground. Mas há um conjunto de proposições que fazem parte do common ground. Por exemplo, de que hoje é dia 21, etc. Então, o contexto inclui, é um conjunto de mundos possíveis que inclui todas as proposições que fazem parte do common ground. Portanto, no contexto em que estamos agora, o contexto só tem mundos possíveis em que hoje é dia 21 de novembro e em que são verdadeiras todas as outras proposições que fazem parte do common ground, e inclui também mundos possíveis em que hoje é dia 21 de novembro, etc., e está a chover no Rio de Janeiro, e mundos possíveis em que hoje é dia 21 de novembro, blá blá blá, e não está a chover no Rio de Janeiro. O contexto é um conjunto de mundos possíveis que tem
É um conjunto de proposições em que são verdadeiras todas as proposições que fazem parte do common ground, e há um conjunto de proposições que fazem parte do contexto, mas não fazem parte do common ground. Pronto. E aserir uma proposição φ num contexto C tem o potencial para criar um novo contexto, C', ou seja, a pessoa diz uma coisa, se os outros participantes aceitarem essa proposição que a pessoa disse, então o contexto é atualizado, e portanto passamos do contexto C para o contexto C', portanto, uma proposição φ é enunciada num contexto C e cria um novo contexto, C', tal que este novo contexto é o contexto inicial, que é o C, retirando de C todos os mundos possíveis em que a proposição φ é falsa. Ou seja, o novo contexto C é igual a C, o conjunto de mundos possíveis de parte, interceptado com a denotação de φ. Φ é uma proposição denota um conjunto de mundos possíveis, portanto, o efeito de dizer, por exemplo, está a chover por exemplo, dizer a frase está a chover. Só faz sentido dizer esta frase no contexto em que existem mundos possíveis em que chove e mundos possíveis em que não chove. Ou seja, não se sabe se está a chover ou não está, mas as duas possibilidades existem. Dizer está a chover tem o potencial para criar um contexto em que já sabe que está a chover e, portanto, retiram-se do contexto mundos possíveis em que não está a chover. Pronto, esta é a modelização que é usada. Usando isto, o que eu proponho é que os conectores adversativos dão a seguinte instrução. Ao seguir mas que, enunciação de uma proposição induzida por um conector adversativo, dá a instrução para se remover do contexto todos os mundos possíveis, exceto aqueles em que se verificam as expectativas decorrentes de φ. Portanto, dizer mas φ, num contexto C, cria um contexto C', contexto este que contém apenas mundos possíveis em que as expectativas decorrentes de φ se verificam. Enquanto os conectores concessivos dão a instrução para se remover do contexto mundos possíveis em que as expectativas decorrentes de φ se verificam. Ou seja, dado o contexto C enunciar embora φ, cria um novo contexto C' que contém mundos possíveis em que as expectativas decorrentes de φ não se verificam. E, portanto, dizer somos fortes, mas eles também são, e dizer somos fortes, embora eles também sejam, tudo o seguinte, somos fortes, espera-se que então vamos ganhar, eles são fortes, espera-se que então nós não vamos ganhar, dizer somos fortes, mas eles também são, eu proponho aqui, ao dizer somos fortes, introduz a expectativa, vamos ganhar. Ao continuar o discurso dizendo, mas eles também são, o operador concessivo, o operador adversativo, mas indica, removam-se do contexto mundos possíveis em que as expectativas decorrentes da proposição que introduzo não se verificam, e portanto ficamos só com mundos possíveis em que se verificam as expectativas decorrentes de eles também são, que é a frase introduzida pelo conector adversativo. Daí a inferência de que quem diz somos fortes, mas eles também são, está a indicar que provavelmente nós vamos perder. Enquanto que somos fortes, embora eles também sejam, aqui temos um conector concessivo, esse conector dará a instrução, remova-se do contexto de mundos possíveis em que não se verificam as expectativas decorrentes da proposição que introduz, e portanto dizer somos fortes, embora eles também sejam, para o efeito de dizer, ou seja, somos fortes, ao dizer somos fortes, introduz a expectativa que vamos ganhar, ao acrescentar embora eles também sejam, ou embora diz retire-se do contexto mundos possíveis em que a expectativa, em que não se verifica a expectativa criada pela proposição que introduz. E portanto a proposição que introduz que o conector introduz neste exemplo é eles também são, tem a expectativa eles vão ganhar, mas embora diz retirem-se mundos possíveis em que essa expectativa se verifica. E então da enunciação de são esforços embora eles também sejam, decorre a informação de que nós vamos ganhar. Pronto, nos casos de oposição direta é ainda mais fácil ver. Era domingo, mas ele estava a trabalhar. Se era domingo, espera-se que ele não estivesse a trabalhar, mas essa expectativa é anulada, mas ele estava a trabalhar, e isto é coerente com o propus, ou seja, o mais indica, eu introduzo uma proposição, as expectativas criadas por essa proposição mantêm-se no discurso, portanto, retirem-se do contexto os mundos possíveis em que as expectativas não se verificam. Portanto, era domingo, espera-se, ele estava a trabalhar, ele não estava a trabalhar. Introduz a frase, ele estava a trabalhar, portanto, expectativas contrárias às que decorrem de ele estar a trabalhar são anuladas. E em B, embora fosse domingo, ele estava a trabalhar, ser domingo, espera-se, ele não estava a trabalhar, ele está a trabalhar, portanto, embora indica, retirem-se do contexto
mundos possíveis em que se verificam as expectativas decorrentes da proposição, e é isso que acontece aqui. Portanto, dizer um A anula as expectativas decorrentes de P, dizer um B anula as expectativas decorrentes de Q. Ou seja, quer nos casos de oposição indireta, quer nos casos de oposição direta, conectores concessivos introduzem uma proposição cujas expectativas são anuladas no discurso, contrariamente aos conectores adversativos, que introduzem uma proposição cujas expectativas se mantêm vivas no discurso, ou sobrevivem no discurso. Assim sendo, o quadro geral que eu provavelmente proponho para dizer o que é que faz com que nos casos, o que é que regula que em português se use indicativo ao conjuntivo. Eu sintetizaria nestes termos. Se o contexto em que a proposição é avaliada contém pelo menos um mundo possível em que a proposição P é falsa, ou em que uma inferência decorrente de P não se verifica, então o verbo dessa frase flexiona no conjuntivo. Se, pelo contrário, o contexto de avaliação de uma proposição P contém apenas mundos possíveis em que essa proposição é verdadeira e em que se verificam as inferências decorrentes dessa proposição, então o verbo dessa proposição flexiona no indicativo. Ou seja, o conjuntivo será uma marca que assinala que são considerados mundos em que a proposição é falsa ou então em que as inferências que decorrem da proposição não se verificam. Enquanto o indicativo será uma marca que assinala que são considerados apenas mundos possíveis em que a proposição é verdadeira e em que as expectativas, inferências que decorrem dessa proposição se verificam. Isto explica porque é que o conjuntivo ocorre em orações concessivas, porque essa proposição introduz expectativas que são anuladas no discurso, portanto, isto leva-nos o significado da conjunção concessiva leva-nos a considerar mundos possíveis em que não se verificam as expectativas criadas pela proposição, e portanto isso é assinalado pelo conjuntivo. O indicativo ocorre em orações adversativas, porque o conector adversativo leva a considerar apenas mundos possíveis em que é verdadeira a frase que introduz e as inferências que decorrem dessa frase se verificam. Inferências no sentido muito largo, expectativas, tudo que pode se deduzir dessa frase. Pronto, portanto, a primeira questão é que em adversativas ocorre indicativo e em conjuntivas ocorre conjuntivo. A questão que eu proponho é esta. Posto isto, passo à segunda questão, indicativo e orações concessivas. Porque agora, é um facto que nas orações concessivas, em português, o modo normal, habitual, é o conjuntivo, e tentei perceber porquê, foi tal explicação que eu apresentei, tal gosto que apresentei é a explicação que tenho para o que é que o conjuntivo ocorre nas orações concessivas. No entanto, é um facto que às vezes as pessoas usam o indicativo em orações concessivas. Sobretudo na oralidade, ouço muitas vezes as pessoas dizerem, por exemplo, embora, e depois usarem o indicativo, sobretudo na oralidade ouve-se muito, mas mesmo em texto escrito se encontra. O exemplo 1 é um exemplo que apresentei há bocado e que me parece perfeitamente natural. O pior já passou, se bem que ainda não se pode respirar de alívio, ou se bem que ainda não se possa respirar de alívio. Eu, por mim, aceito igualmente o indicativo ao conjuntivo nestes casos. Mas mesmo em texto escrito encontrei exemplos com indicativo. Estão aqui algumas ilustrações de alguns exemplos de corpos de público, apesar de que tenho, embora ambas as palavras fluidas começam, conquanto prega aos outros a tolerância e a perdão. Portanto, temos aqui casos em que são exemplos do sistema público, portanto, texto jornalístico, em que temos indicativo em orações concessivas. Portanto, é uma evidência que às vezes ocorre o indicativo em orações concessivas em português. Eu fiz uma pesquisa no corpus de sistema público, não fiz com todos os operadores concessivos, mas fiz com estes que estão aqui indicados no quadro, e encontrei estes dados. Conse bem que há 1.551 casos com conjuntivo e 119 com indicativo, os outros números. E, portanto, com base nestes dados, podemos observar que o conjuntivo é o modo mais usado em orações concessivas do português, mas também há ocorrências de indicativo nestas orações. E, portanto, isto levanta a questão se... E, portanto, podemos dizer, então, que em português, nas orações concessivas, há variação de modo. Este é um contexto sintático e podemos encontrar indicativo ou conjuntivo. E isso levanta uma questão, e essa opção entre um modo ou outro é uma questão de escolha livre ou não é? Observar que o indicativo ocorre em orações concessivas pode levar a pensar que provavelmente o
conjuntivo está a deixar de ser usado nas orações concessivas e, portanto, está a ser substituído pelo indicativo. Se isso for assim, não surpreende, parece que é o mesmo que aconteceu noutras línguas. Segundo ouvi, em germânico antigo ocorria conjuntivo nas concessivas, e eu já não ocorre. Portanto, seria perfeitamente natural. Acho que é perfeitamente natural se isso estiver a acontecer, se o indicativo estiver a ocorrer nas concessivas e a empurrar o conjuntivo. E, portanto, teremos uma fase da língua em que isso está a acontecer, ainda não aconteceu, mas quando está a caminhar para esse sentido, poderá ser, mas é especulativo. Pode ser que seja assim, não sei, não faço ideia. Mas, independente de ser ou não ser, pelo menos estes números mostram que, se é assim, isso não parece ser, quer dizer, a escolha entre indicativo e conjuntivo, ou portanto, uma vez, não parece ser diferente ao conector. Não é, não, estes números mostram que, depende, com alguns conectores temos mais casos de indicativo do que com outros. Com se bem que é claramente o caso em que mais vezes ocorre o indicativo. Depois vem embora, depois vem outros, apesar de zero ocorrências de conjuntivo, como é expectável, porque este pede o infinitivo, e portanto o que verificamos globalmente é que alguns conectores concessivos pedem conjuntivo, outros pedem, apesar de pedem o infinitivo, portanto estes serão os modos normais, mas o indicativo às vezes é usado em vez do modo que seria expectar. Pronto, e o facto de termos umas tão divergentes consoante o conector leva-me a pensar que há aqui mais qualquer coisa que não é simplesmente inconcessíveis, o conjuntivo está a desaparecer. Não pode ser assim tão simples como isso, parece. O facto de, também é curioso, o facto de, nas orações introduzidas por mesmo que, ou por muito que terem encontrado zero ocorrências de indicativo, enquanto que nos outros casos encontrei pelo menos uma ocorrência de indicativo, a outra observação que estes dados podem fazer é que isto aponta para que, enfim, é a mesma coisa que se observa em espanhol, que é que ocorre indicativo nas orações concessivas que são dadas como verdadeiras, e conjuntivo nas outras. Portanto, mesmo que, por muito que não são operadores factuais, no sentido que uma oração que não é dada como verdadeira, pode ser contrafactual ou pode ser hipotética, enquanto apesar de, embora, se bem que, conquanto, são factuais, então uma posição que é dada como verdadeira. Portanto, o facto de ser nestes casos que ocorre indicativo aponta que a língua está a caminhar no mesmo sentido em que o espanhol está agora, e que está longo. É indicativo se a frase é verdadeira, conjuntivo se não for dado como verdadeira. Pronto. Voltando à questão, então será estes casos em que temos a opção entre conjuntivo e indicativo, será uma questão de escolha livre? Eu não estou convencido de que seja. Em janeiro deste ano ouvi uma frase na televisão que achei muito interessante, que acendeu uma luz, talvez, e praticamente seja isso que acontece. É um caso de oposição indireta, portanto temos duas proposições que criam expectativas contrárias. Foi na altura em que foi assinado o acordo entre Israel e o Hamas, e o jornalista, SIC Notícias, disse esta frase: o acordo em causa, o acordo entre Israel e o Hamas, prevê a libertação de membros do Hamas, embora nesta fase inicial serão libertadas sobretudo mulheres e crianças. Portanto, é um caso real em que a pessoa usou o indicativo numa oração concessiva. Isto é um caso de oposição indireta, portanto temos a proposição a libertação de membros do Hamas e a proposição serão libertadas, sobretudo, mulheres e crianças, e as duas proposições, parece-me natural assumir que são associadas a expectativas diferentes. E por cima isto foi em janeiro, numa altura em que na opinião pública ainda estava muito presente as atrocidades do Hamas e, portanto, parece muito natural que naquela altura, a partir da proposição da informação de que são libertados membros do Hamas, que a jornalista assumisse que isso cria a expectativa de que vem daí perigo, vai haver mais terroristas à solta, por aí fora, e portanto a proposição de libertação de membros do Hamas criará a expectativa de perigo. A proposição de serão libertadas sobretudo mulheres e crianças, cria expectativas contrárias. Não há perigo, não há problema. Pronto, claramente isto é um caso de oposição indireta. A libertação de membros do Hamas cria a expectativa de perigo, serão sobretudo mulheres e crianças, cria a expectativa contrária, não há perigo. Pronto. Para explicar esta, portanto, é um caso em que estamos a conectar duas proposições que criam expectativas contraditórias. Há três formas de, em português, dar esta informação. Podemos usar uma concessiva, P embora Q, ou usar uma adversativa, P mas Q, e visto que nas concessivas há variação entre indicativo e conjuntivo, então, se usarmos a concessiva, temos que escolher entre indicativo e conjuntivo. Portanto, podemos escolher, como está aqui neste quadro, penso muito mal, mas aqui à esquerda, podemos escolher dizer P embora Q e usar conjuntivo, na proposição Q. Podemos escolher a adversativa, P mas Q, caso queremos usar indicativo na oração Q, e podemos escolher ainda P embora Q e usar com indicativo em Q. E eu penso que
escolha entre estas três coisas não é indiferente, que as três hipóteses vão estar associadas a diferentes efeitos discursivos. O que me parece é que dizer P, embora Q, com conjuntivo, ou seja, dizer vão ser libertados os membros do Hamas, embora nesta fase sejam sobretudo mulheres e crianças, isto é uma forma da pessoa dizer há perigo, vem de perigo. São libertados os membros do Hamas, embora sejam sobretudo mulheres e crianças, a pessoa que diz isto está a dizer cuidado, vai haver turistas na rua, por aí fora. Ou seja, dar-se-á, ao dizer P, embora Q com conjuntivo, dar-se-á a instrução, ou o efeito discursivo potencial será o de remover do contexto inferências de Q, da preposição serão libertadas sobre mulheres e crianças. E, portanto, ficam as expectativas decorrentes da outra proposição. E, portanto, dizer P, embora Q com conjuntivo, tem o efeito discursivo de dizer, dar informação, cuidado, alerta. Escolher P, mas Q, tem efeito inverso. Serão libertados membros do Hamas, então, pensa aí, então é de perigo. Mas, são mulheres e crianças. Ok, temos de descansar, não há perigo. Portanto, dizer P, mas Q, tem o potencial efeito discursivo de remover do contexto inferências de P. E, portanto, a informação que é veiculada não há preocupação, não há motivo de preocupação. Finalmente, escolher a opção que a jornalista escolheu, ou que ela usou, dizer que ela, não sei se pode dizer, mas que ela usou, dizer P, embora Q, ou seja, serão libertados membros do Hamas, perdão, sim, serão libertados membros do Hamas, embora esta fase serão sobretudo mulheres e crianças, vão ser libertados, portanto, escolher P, embora Q com indicativo. O efeito discursivo que isto tem é o seguinte, é que se mantém no discurso, no contexto de interação conversacional, mantém-se no discurso, ou no contexto, inferências decorrentes de P, e mantém-se porquê? Porque, como mostrei há pouco, ou como assumo, as conjunções concessivas indicam expectativas criadas pela proposição que introduzo não sobrevivem no discurso, ou seja, ignoro mundos possíveis em que estas expectativas se verificam. E, portanto, se P tem expectativas contraditórias com as de Q, as que sobrevivem no discurso são as de P. E, portanto, dizer P embora Q indica que no discurso se mantém expectativas criadas por P. Portanto, neste exemplo, a libertação de membros do Hamas cria uma expectativa que é de que há perigo. Dizer isto, depois continuar com embora, indica, e as expectativas que venham daí, a libertação de membros do Hamas mantém-se. O embora diz o que vem a seguir contraria essas expectativas, mas não é suficiente para as anular. E, portanto, dizer P, embora Q com indicativo, tem o efeito discursivo de manter no contexto inferências de P. Por outro lado, dizer P, embora Q com indicativo, tem o efeito discursivo de se manter no contexto também as inferências de Q. E porquê, de onde é que vem esta informação? Porque o indicativo que assinala, segundo o que eu proponho, é que se consideram apenas mundos possíveis em que a proposição é verdadeira e as expectativas decorrentes dela são verdadeiras também. Ou seja, dizer P, embora Q e indicativo em Q, é uma estratégia discursiva, é uma coisa que permite manter no discurso tanto as expectativas de P como as de Q. As de P mantém-se porque temos o embora, que não anula as expectativas que vêm de trás. E as de Q mantém-se também porque usamos um indicativo que diz, considera apenas mundos possíveis em que vem daqui as expectativas que vêm daqui se mantêm. E, portanto, dizer o acordo prevê a libertação de membros do Hamas, embora são, sobretudo, mulheres e crianças que vão ser libertadas, porque usar o indicativo aqui, parece que pode ser uma estratégia de indicar alerta, mas sem pânico. Portanto, dizer P, embora Q, com conjuntivo, uma forma de dizer perigo, dizer P, mas Q é uma forma de dizer não há problema, dizer P, embora Q, com indicativo, uma forma de dizer alerta, não entrei em pânico, mas considero essas duas coisas. E, portanto, se for assim, então, o operador concessivo mais um indicativo será um vetor, se quisermos, que se aproximará de operadores como, por um lado, por outro lado. Por um lado temos isto, que aponta no sentido. Por outro lado temos aquilo, que aponta no outro sentido. E, portanto, por um lado, por outro lado, é um conector adequado para indicar que no discurso há coisas contraditórias e as duas existem. Por um lado temos isto, logo espera-se não sei o quê, por outro lado temos aquilo, logo espera-se o inverso. Enquanto os perceptivos e os concessivos também envolvem a mesma contradição, ou seja, temos isto, depois espera-se aquilo, mas temos aquilo, não temos isto, mas no caso dos caracteres adversativos e concessivos, de algum modo esse conflito entre as duas proposições está resolvido. Isto é assim, mas aquilo é assado. Então, quando não é ficar assado,
Não é assim. Por um lado, por outro lado, indica temos duas coisas e não está decidido ainda qual delas é que ganha. E parece-me que usar-se o indicativo nas orações concessivas é uma forma de dizer o mesmo tipo de coisa que se diz, como por um lado é assim, por outro lado é assim. Por um lado temos isto, por outro lado temos aquilo. Portanto, é uma forma de se manter no discurso as expectativas criadas por ambas as proposições. Pronto, penso que já ultrapassei o tempo. Bem, Ah, é? Ok. à sua vontade. Hum, ok, portanto, em síntese, me parece é que as conjunções adversativas são itens adequados para se remover do contexto expectativas decorrentes do discurso prévio, ou seja, tal, então o discurso segue determinadas expectativas, e quando dizemos mas, estamos a indicar alto. Há aqui vem aí uma mudança das expectativas, do curso expectável do discurso. Então, dizer mas, estamos a indicar, isto está a mudar de rumo, estamos num sentido, vamos mudar de rumo. Enquanto as conjunções concessivas são adequadas, são itens adequados para indicar que as expectativas que vêm do discurso prévio se mantêm no discurso, mesmo que se possa esperar que a proposição concessiva cancele essas expectativas. Ou seja, parece que as orações adversativas assinalam uma mudança na direção expectável do discurso e uma oração concessiva descreve um obstáculo ao curso expectável do discurso, mas é um obstáculo que, por assim dizer, não muda o curso do rio. Ou seja, pensa isto. Blá, 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 blá. Portanto, temos o discurso segue um determinado rumo, espera-se que continue por esse rumo. Ao dizermos mas, isto vai indicar vem agora a seguir, é um obstáculo e o fluxo do discurso que era expectável não pode prosseguir. Vai haver aqui uma mudança de rumo. Enquanto o blá 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 deixa embora, o que embora indica é o que vem a seguir é um obstáculo ao curso expectável, mas é um obstáculo que não é ultrapassável. Portanto, é como se fosse uma pedra no rio que causa alguma turbulência, mas não impede que o rio continue a seguir o curso normal. E se for assim, então já fica menos estranho para mim porque é que se pode dizer muito embora. É uma coisa que me parecia esquisita. Como é que um quantificador muito se pode conectar com uma conjunção, embora, quer dizer, não parecia fazer sentido. Agora já vai um bocadinho mais. Pronto, se o embora indica o que vem a seguir é um obstáculo ao curso, mas é um obstáculo que não é suficiente para alterar o rumo expectável do discurso. Então já percebo que é que o muito pode listar. É um obstáculo, está indicado que é muito embora, indica que é um obstáculo grande, mas mesmo assim isto continua. Pronto, e portanto o recurso só indicativo em orações concessivas, portanto temos isto, portanto adversativas indicam uma mudança na direção expectável, concessivas indicam um obstáculo, mas que não altera a direção expectável, o discurso. Uh, o recurso ao indicativo em orações concessivas pode ser uma estratégia para manter no discurso as expectativas que vêm do discurso prévio e também as que vêm da oração que é introduzida. Portanto, é uma forma de indicar blá blá blá, espera-se isto, para ver uma coisa que aponta no sentido inverso, e essa coisa não impede que se mantenha isto, o fluxo do rio, mas também não desaparece completamente. Portanto, mantém-se as duas expectativas contraditórias no discurso. Então, em conclusão, o que apresentei, pode-se concluir que, enfim, se tiver alguma razão de ser posta que fiz, a conclusão que tira, que em português, para além da semântica, a pragmática também desempenhará um papel na seleção de modo. O indicativo assinala a consideração de apenas mundos P, ou seja, apenas mundos em que a proposição é verdadeira, e mundos em que se verificam as inferências, mais uma vez, inferências no sentido muito lato, expectativas, as inferências decorrentes de P. O conjuntivo assinala a consideração de mundos em que a proposição é falsa, ou então mundos em que não se verificam expectativas ou inferências do lato, decorrentes da proposição. As conjunções as, as conjunções adversativas e concessivas são itens adequados para expressar um conflito, digamos assim, entre duas proposições, P e Q, que se opõem. P mas Q indica que é a proposição Q que vence, ou seja, mantém-se no discurso as inferências decorrentes de Q e não no lado das decorrentes de P. P embora Q
indica que é a proposição P que vence. Portanto, mantém-se no discurso as inferências decorrentes de P e são nulas as decorrentes de P. Portanto, penso que P mais Q e P embora Q são itens adequados para descrever isto. Há duas proposições contraditórias e já está resolvido o conflito. Ganho as respectivas pranchas desta proposição ou ganho os pranchas daquela. E o P indica que ganha esta proposição, o Q indica que, o embora indica que ganha a outra. E, portanto, o facto de o conjuntivo ser um modo preferencial em orações concessivas e o indicativo ser o único modo possível em orações adversativas é coerente com as observações 1 a 4. E a última conclusão é que o recurso ao indicativo em orações concessivas poderá ser uma estratégia pragmática para encontrar um equilíbrio entre proposições que apontam para direções opostas, mantendo no discurso expectativas que decorrem de cada uma das proposições B e Q. Pronto, estas são as referências. Muito obrigado.